Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Que alegria, que satisfação estar aqui para mais um vídeo para o nosso curso Cursei, Passei Preparatórios. Eu sou o professor Adriano Cotti, sou advogado criminalista e sou professor de Direito Penal, Processo Penal, Execução Penal e Legislações Penais Especiais. E o vídeo de hoje, o tema que eu escolhi, é na verdade um tema que eu já percebi que existem muitas dúvidas de alunos, de colegas e até mesmo de operadores do direito. Porque é um tema que parece ser simples, mas ele tem suas nuances, ele tem suas variações, suas modulações. E sem falar que cai bastante em prova. Então, por exemplo, no exame da OAB, é imprescindível saber o que eu vou falar agora. Mas para que vocês se deem bem, que vocês entendam bem o vídeo, é preciso, antes de mais nada, que os senhores se inscrevam no canal. Também dê o joinha, ative as notificações, compartilha com seus amigos. Compartilhar conhecimento acaba se multiplicando. E também ajudem o canal a continuar a trazer temas importantes, valiosos. No canal vocês têm na descrição aqui do vídeo, bem como provavelmente em algum lugar aqui, o Pix. Qualquer quantia é bem-vinda, apenas para ajudar o canal a se manter com uma boa qualidade. Bom, dito isso, vocês estão vendo aqui, o tema que nós vamos falar é sobre reincidência. A grosso modo, quem é o reincidente? Reincidente é o sujeito que faz de novo, não é isso? Reincidente é aquilo que retorna, que volta a acontecer. Então, nós também podemos chamar a reincidência de recidiva, ok? Ou seja, outra vez, aconteceu de novo. Mas, no direito penal, meus amigos, a recidiva ou a reincidência, ela tem características diferentes de outras situações do dia a dia. Por exemplo, o sujeito teve uma infecção e ela recidivou, ou seja, ele teve uma infecção novamente. No ramo da saúde, recidiva é diferente do ramo do direito. E é isso que a gente tem que ter em mente agora aqui, que é o que eu vou trabalhar com vocês, tá? Primeiro, pessoal, nós temos que falar sobre a questão da pena. A pena no Brasil está intimamente ligada com a reincidência. A pena, ela pode ser retributiva e ela pode ser preventiva, certo? Essa última, que é a preventiva, ela se subdivide. Ela pode ser preventiva geral e ela pode ser preventiva especial. Onde é que atinge? Qual é o âmago da reincidência? Está, amigos, em primeiro lugar, na função retributiva, ou seja, o Estado não conseguiu fazer cessar a prática criminosa. Um dos objetivos da pena é essa retribuição, fazer cessar a prática do delito. Não aconteceu, o crime ocorreu outra vez. E além disso, na característica preventiva especial, também falha o Estado, porque o sujeito não se intimidou com a primeira sanção, com a primeira penalidade. Tanto não se intimidou que cometeu de novo, estando sujeito a uma sanção agora, a uma reprimenda mais grave, exatamente por ser reincidente. Então, vejam, amigos, que a gente não pode negar
que a reincidência é um fenômeno social também, porque tem falha do Estado, principalmente no conteúdo ressocializador. Se o sujeito redelinquiu, redelinquência, ele não ressocializou, podendo inclusive vir a cometer um delito mais grave do que o delito cometido anteriormente. Ok? Se deram conta desse detalhe? Então isso é muito importante que os senhores guardem. Existe vozes, afirmações de que o Instituto da Reincidência seria inconstitucional. E por que seria inconstitucional? Porque feriria princípios constitucionais como da razoabilidade, da proporcionalidade, feriria princípios como da individualização da pena. A pergunta que se faz é: será que realmente esse dispositivo é inconstitucional? Será que realmente, pessoal, a gente estaria diante de um fenômeno chamado de bis in idem? Ou seja, será que com a reincidência nós estaríamos realmente punindo o indivíduo duas vezes pelo mesmo fato? Pois o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se posicionaram sobre isso. E o STF deixou muito claro de que efetivamente não se trata de uma dupla punição, mas sim uma punição mais gravosa para aquele que efetivamente se sujeitou e aceitou as regras do jogo, em praticar um novo delito, um novo crime, quando já o teria cometido. Não funcionou, ele não se intimidou com a pena anterior e acabou cometendo uma nova infração penal. Então vocês já estão sabendo um grande efeito, uma grande consequência da reincidência, que é o recrudescimento da pena. O sujeito vai ter uma pena mais grave e, definitivamente, a reincidência ela é constitucional, ela não caracteriza bis in idem, a não ser que o magistrado, prestem bem atenção no que eu vou dizer, na primeira fase da dosimetria, avalie a reincidência como maus antecedentes, eleve a pena base, por exemplo, a pena mínima é 4, ele bota para 5, ou 4,5, enfim, geralmente é 1/6 da pena. E depois, na segunda fase, aumenta de novo pela reincidência. Nesse caso, a reincidência configura bis in idem, certo? Caso contrário, é uma incidência normal de dosimetria de pena mais rigorosa, certo? Bom, o conceito, pessoal, o conceito da reincidência está no artigo 63 do Código Penal. Vejam aqui comigo, artigo 63. Vocês estão enxergando ali o título, que é bem sobre aquilo que eu estou falando. Está aqui. Reincidência. E o conceito, eu preferi nem adotar um conceito, porque o melhor já está no Código, já está no nosso Código Penal. Então eu estou aqui no Código Penal e eu estou no artigo 63. Verifica-se a reincidência quando, ou seja, reincidência é quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Aqui está o conceito, certo? Aqui está. Senhores, cuidado. Alguns cuidados importantes. Primeiro,
nós temos requisitos. Requisitos para que a reincidência, que a recidiva ocorra. Primeiro, nós temos que ter necessariamente um crime. Um crime cometido no Brasil ou no estrangeiro. Certo? Ali está. Um delito. Ok? Esse é o primeiro requisito. Se esse crime não existir, tchau reincidência. Segundo requisito, esse crime já tem que ter sentença transitada em julgado. É indispensável que exista uma sentença transitada em julgado. O que é isso? Significa que não caiba mais recurso dessa sentença condenatória. O réu foi condenado pelo crime X e já passou a possibilidade de todos os recursos possíveis e cabíveis. Isso é uma decisão definitiva que o artigo 63 fala em transitar em julgado. Então, nós já temos aqui dois requisitos. Um crime cometido no Brasil ou no estrangeiro. Segundo, a condenação definitiva por esse crime. E terceiro, a prática de um novo crime. Por isso que a gente chama, de reincidência ou recidiva. Certo? Um crime cometido no Brasil ou no estrangeiro, trânsito em julgado, prática de novo crime. É o que nós temos no artigo 63. Certo? Cuidado aqui, pessoal. Cuidado com o artigo 64. Por quê? Porque o 64 ele traz uma exceção. Para efeito de reincidência, crimes militares não rescindem, não recidivam. O que eu quero dizer? Não há a agravante da reincidência. O legislador não distinguiu, então o intérprete não vai distinguir. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Não importa se são crimes militares próprios, que são crimes que estão no Código Penal Militar, ou crimes militares impróprios, que estão tanto no Código Penal Militar, como estão também no Código Penal Comum, cometidos por militares, certo? E crimes políticos. O que são os crimes políticos? São os crimes contra a segurança nacional. Esses crimes não incidem a recidiva, ok? Lembrem, que nós estamos diante de um Código Penal de 1940, então não era interessante realmente que nessas situações aqui uma agravante fosse aplicada. Até hoje está assim. E o inciso 1, que eu deixei propositalmente para falar agora, não prevalece a condenação anterior, então para efeito de reincidência, aquela condenação anterior que tem que ser transitada em julgado, lembram? Se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. E vejam, não é a data do trânsito em julgado, até porque não teve. Estamos falando da data do cumprimento ou extinção da pena. Certo? Então, por exemplo, um crime cometido em 2015, a pena foi extinta em 2016. O novo crime é cometido em 2022. De 2016 a 2022, já se passaram 6 anos. A condenação anterior, ela não vale. Ela não tem valor para fins de reincidência. Certo? Vamos cuidar também, então, esse fato. E também mais uma informação importante que eu gostaria que os senhores entendessem, tá? Atos infracionais são regidos única e exclusivamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90. O legislador penal, ele não incluiu o ato infracional como reincidência. Então, se o delito anterior for um ato infracional e depois houver a prática de um crime já por um maior de 18, não será considerado reincidência. Certo, pessoal? Cuidem em relação a isso. Tá? E agora, uma curiosidade.
que eu gostaria de compartilhar com os senhores. É possível de um sujeito ter uma série de crimes, vamos chutar um número, 4, 5 crimes, certo? Transitados em julgado. Se ele não cometer um novo crime após o primeiro trânsito em julgado, ele sempre vai ser primário. Então, cuidado, só existem 2 classificações. Só existe o primário e o antecedente. Desculpem, o primário e o reincidente. Não existe outra modalidade, certo? Só o primário e o reincidente. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui no quadro. Vem comigo aqui para a tela. Eu vou, obviamente, abreviar, porque eu sei que vocês vão entender. Vejam. C1, consideramos crime 1. Crime 2, crime 3, crime 4, crime 5. 5 delitos. Suponhamos que aqui houve o trânsito em julgado. Se ele cometer um crime aqui e for condenado, por algum desses crimes num interstício de 5 anos, ele é reincidente. Mas se ele não cometer nenhum crime, olha que situação curiosa, nenhum crime, esse sujeito que vocês estão vendo aqui, ele é primário. Ele é primário. Viram que genial? Agora, repito, para que vocês saibam bem, cometendo um delito aqui, na sentença condenatória, vai vir a agravante da reincidência. Mas se ele não cometer mais nenhum crime após o primeiro trânsito em julgado, não há o que se falar em reincidência. Ok? Bom, senhores, eu optei por falar de reincidência em 2 vídeos. Esse é o vídeo 1. Eu vou fazer um vídeo novo, que será o vídeo 2, onde eu vou complementar o tema da reincidência, de uma maneira que os senhores não irão, de forma alguma, errar qualquer questão em prova. Certo? Então, para incentivar esse vídeo 2, peço a ajuda de vocês. Se inscrevam no canal, ative o sininho, ative as notificações, compartilha, auxilie o canal com qualquer quantia no Pix que aqui está. Certinho? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau.